Mas um dos acessórios é fundamental, porque sem ele nada é feito, que é a parte elétrica, né? A parte de energia, a alimentação de todo o nosso conjunto de acessórios. A alimentação da nossa câmera, do nosso monitor. E para isso a gente tem, seja conectado na energia, uma fonte, um AC, alguma coisa, ou o que a gente mais utiliza para ter uma câmera portátil, que são as baterias. Existe uma infinidade de modelos de bateria. Normalmente, cada fabricante tem a homologação e a patente de uma bateria específica para sua marca ou para uma série de câmeras. E existem algumas que se tornaram padrões, assim, para a maior parte das câmeras, sejam elas de entrada e principalmente para as câmeras de cinema. Aqui nós temos alguns modelos, né, de baterias e como que elas são utilizadas. Nós pegamos os principais modelos que nós utilizamos dentro do cinema e vamos falar um pouquinho sobre elas, para a gente poder desvendar e entender o que são essas palavrinhas, essas nomenclaturas, como volts, watts, amperes, e que a gente consiga descobrir quando a gente for comprar a nossa bateria, o que a gente necessita para cada tipo de equipamento. Então é bom a gente ficar muito ligado nisso, para a gente acabar não comprando uma bateria ou algo que não vai comportar o nosso equipamento, não vai ser suficiente para a gente conseguir ter um bom trabalho, uma boa execução, uma boa eficiência com o equipamento que a gente quer utilizar. Então, para a gente começar, vou mostrar um pouquinho da bateria, uma das mais populares até hoje, que é a LP-E6. Essa bateria é uma bateria homologada e patenteada pela Canon. Claro, depois de um tempo houve essa quebra de patente, outros fabricantes puderam fabricar algumas versões paralelas dessa bateria, mas a versão original foi desenvolvida pela Canon. Ela é uma bateria de 7,2 volts, de 865 miliamperes. O que isso significa? Significa que ela tem uma tensão de 7,2 volts. Isso é a quantidade de energia recebida ou gerada pelo equipamento para ele conseguir trabalhar com eficiência, né? Para poder alimentar todo o seu circuito, para a gente poder fazer o equipamento funcionar. Então as baterias, por exemplo, uma Pocket 6K que a gente tem aqui, ou monitores Small HD 702, eles trabalham com esse tipo de bateria. Ele tem um encaixe super simples, tem apenas 2 pinos centrais que ele se conecta com esses 2 pinos, seja do carregador ou seja do equipamento, né? A gente só desliza aqui e encaixa. Nas laterais, ele tem como se fosse um trilho, esse trilhozinho aqui, que é onde você desliza para fazer um encaixe na maior parte dos equipamentos, juntamente com uma travinha aqui na outra ponta. Essa é uma bateria de 865 miliamperes, ela tem uma corrente consideravelmente baixa, mas pelo tamanho da bateria ela até consegue suportar bastante. O que significa essa corrente? Vamos fazer uma analogia aqui para a gente poder entender um pouquinho mais o que significa. Vamos pensar em volts como se fosse uma mangueira com uma pressão bem forte. Como se fosse esses jatos de lavacar que a gente utiliza para lavar calçada e tal, que vem com uma pressão muito forte. Então é mais ou menos isso, é como tu vem de pressão da nossa energia, que a gente mede em volts, que a gente chama de tensão. Agora, nessa mesma analogia, vamos imaginar um balde cheio d'água. A gente não necessariamente precisa ter uma torneira aberta ou uma corrente de água, alguma coisa para a gente poder ter água dentro do balde. Ele já está lá, seja ele cheio ou seja pela metade. É aí que a gente vai se referir à corrente, que é medida em amperes. Ou nesse caso, como é bem baixo, é miliamperes. 1000 miliamperes corresponde a 1 ampere. Então, essa bateria ela não tem 1 ampere. Ela tem 865 miliamperes, ou seja, corresponde que ela tem armazenado aqui dentro uma corrente de 865 miliamperes. Alguns acessórios exigem muito
mais do que isso. Você consegue ver nas especificações de cada equipamento que você tem qual é a amperagem que ela trabalha. No caso de equipamentos que utilizam a LPE6, isso não vai diferir porque o próprio equipamento já se considera em trabalhar com essa amperagem e com essa voltagem, com essa tensão em volts e com essa corrente em amperes. Porque a gente não tem uma variedade da LPE6 de miliamperes, né, de tensão ou de corrente. A gente tem sempre a mesma coisa. A gente vai ter, claro, uma variedade de um fabricante talvez para o outro, mas é uma variação muito mínima de corrente, vai ter mais miliamperes ou menos, né, dependendo do fabricante. Às vezes a gente compra uma marca paralela, alguma coisa que não é de boa qualidade, a gente vai ver que normalmente ela tem uma corrente bem menor do que a original da Canon. Outra coisa, normalmente o tamanho da bateria influencia bastante. É comum que quanto maior a bateria, maior a corrente dela. Consequentemente, mais armazenamento de energia. Porque naquela analogia que a gente fez, do tamanho do balde, quanto maior o balde, mais água a gente vai conseguir armazenar. E a mesma coisa que a gente se refere à energia. Quanto mais amperes, maior a corrente, quer dizer que a gente vai ter mais energia armazenada, ou seja, a sua bateria vai conseguir durar muito mais, dependendo do equipamento que você está trabalhando. Então, vamos pegar a segunda bateria mais popular que a gente encontra em vários acessórios, em vários dispositivos, que é a bateria NPF. A gente tem uma original aqui, foi desenvolvida pela Sony, ela que é proprietária e ela que homologa a marca até para outras baterias secundárias, ela que patenteou esse sistema de bateria do qual a gente encontra na maior parte de monitoração. Quase todos os monitores pequenos de 5, 7 polegadas utilizam essa bateria. Quando não é LPE6, vai ser a NPF. Então ela é uma bateria que se padronizou nas câmeras, nas camcorders, nas câmeras de broadcast também, que são câmeras voltadas para TV, normalmente utilizam esse tipo de bateria. Por quê? Ela tem uma variedade de tamanho e ela tem também uma capacidade muito grande, uma entrega muito grande pelo tamanho da bateria. Então a gente começa com 3 tamanhos que são os principais. Ela tem uma infinidade, se eu não me engano são mais de 10 modelos da NPF, mas são 3 que são mais padrões, que são as mais utilizadas. A gente tem aqui a NPF 550, que ela é uma bateria que a gente chama low profile ou uma bateria slim, que ela é uma bateria fininha e mais compacta. Ela tem uma tensão de 7,2 volts, que é a mesma tensão da LPE6, mas a diferença é que, em vez de ter 865 miliamperes, ela tem 2.900 miliamperes. Então, ela tem muito mais, quase 3 vezes mais capacidade de corrente do que essa daqui, ou seja, ela armazena 3 vezes mais energia. Para você ter ideia, a gente tem aqui uma bateria da Sony também, que é a NP FW500. Essa FW500, ela é uma linha NPF, mas é uma linha para câmeras pequenas. Essa daqui é da linha da A7S2, da linha Alpha da Sony. Ela é pequenininha, bem compacta, e ela também é 7,2 volts, só que ela é de 1020 amperes, miliamperes, né? 1020 miliamperes. Para você ter ideia, ela é menorzinha ainda do que a LPE6 e ela acaba tendo uma capacidade de corrente maior do que a própria LPE6. Agora imagine que essa daqui corresponde a quase 3 baterias dessa daqui. Então uma das vantagens com alguns adaptadores e algumas coisas que a gente faz, a gente consegue utilizar essa bateria numa A7S2 ou em outra câmera que não tem essa bateria específica, que a gente vai mostrar mais para frente utilizando alguns acessórios, como alguns plates e adaptadores. Além desse modelo, que é o modelo Slim, a gente também tem um modelo que também é muito comum, que é o F770, que ela é um pouquinho maior, ela é mais ou menos o tamanho dessa daqui. E por último, a gente tem a F970, que são essas baterias.
né? A gente tem essa daqui, que é original Sony, e nós temos uma paralela aqui. Ambas têm 7,2 volts, né? Só que essa daqui tem 6.300 mAh, a original, e essa tem 7.200 mAh. Essas baterias, elas correspondem a mais ou menos, quase, bem por pouco, 11 baterias dessa daqui de capacidade. Ou seja, ela vai durar 11 vezes mais numa A7S II do que essa bateria original dura. Por isso que é uma boa vantagem você ter adaptadores para poder usar esse tipo de bateria em câmeras menores, caso você vá trabalhar durante muito tempo, precise de muita capacidade de bateria. Agora a gente tem esse modelo que é o mais padrão hoje em dia, na maior parte dos acessórios, iluminação, monitoração, a gente consegue colocar ele com esses adaptadores em outros infinitos acessórios e alimentar vários outros dispositivos. Por exemplo, a gente consegue alimentar a nossa Pocket com essa daqui, que vai durar 10 vezes mais do que uma bateria LP6. Então é uma grande vantagem ter essas baterias. Além dessa vantagem que a gente tem, a gente consegue simular algumas outras baterias somando duas dessa daqui num outro adaptador. Mas para frente a gente vai falar sobre os adaptadores, sobre os plates, como que a gente utiliza eles. Mas vamos mostrar antes essa outra bateria aqui, que ela também é uma NPF 970, mas ela tem um diferencial. Ela acaba tendo também 7,4 volts e 6.600 mAh. Ela é muito parecida com a original da Sony, em matéria de corrente, mas ela tem duas coisas que são bem interessantes. A primeira é um nível, né? Na verdade ela tem uns LEDs, um display eletrônico luminoso, que mostra o nível da bateria. Se ela está cheia, que nem aqui a gente está mostrando que ela está full, né? Você aperta o botãozinho aqui do lado, ela já mostra para você o nível que está, que ela está totalmente cheia. Mas o mais interessante é que ela tem, de um lado, uma porta USB, do qual a gente consegue conectar um smartphone, só utilizando como se fosse um power bank, mas também vários acessórios. Por exemplo, alguns focos remoto, ou alguns links de vídeo, switches HDMI e vários outros, a gente consegue utilizar essa porta USB. Está começando a virar padrão na maior parte das baterias, inclusive nas baterias de cinema já ter incluso uma porta USB. As originais da Sony não tem, essa é uma marca paralela também, essa daqui é da Power Extra, e além dessa porta USB, ela tem mais um DC aqui, uma saída 12 volts, você pode conectar vários tipos de acessório nessa porta, inclusive poder alimentar a Pocket através disso daqui. Então, essa é uma grande facilidade de você ter esse tipo de bateria, que são as alternativas de alimentação dela com as portas USB e a DC 12 volts. As baterias mais populares, LP-E6 Canon e NPF da Sony. NPF, essa menorzinha, né, a 550 e a NPF 970. Você consegue ver a diferença de uma para outra referente a tamanho, né? Aí você me pergunta, tá, mas se eu tenho essa aqui que tem uma capacidade bem maior, por que eu vou pegar uma fininha, uma pequenininha que vai me dar muito menos tempo de utilização do meu equipamento? A resposta é leveza e portabilidade. Quando a gente trabalha com sistemas que requerem que você tenha uma leveza a mais, vamos supor que eu vou trabalhar com um link de vídeo. Se eu colocar uma bateria dessa daqui num link, olha o tamanho que ele fica e olha o peso que ela vai ter. Isso daqui vai ficar na mão de quem está fazendo foco ou de quem está com o monitor ali. Não é confortável você ficar com um peso desse na mão durante muito tempo. Para isso, se você for usar, vamos supor, uma câmera na mão, a gente pode, em vez desse peso, colocar essa daqui, que ela é super levinha, e a gente fica
com um setup bem mais compacto. Então é uma das coisas de você levar em consideração. Se você estiver alimentando, vamos supor, a nossa Pocket com uma bateria dessa daqui, é legal você entender o projeto que você vai estar fazendo. Ah, vai ter uma câmera na mão, vai ter uma câmera só no tripé. Se for uma câmera no tripé, onde você tem um suporte que você não vai ter que ficar segurando ela toda hora, não tem problema nenhum você utilizar baterias grandes como essa, ou até mesmo as que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que são as baterias mais voltadas para o mundo do cinema. Mas essa daqui que se você vai fazer, utilizar um gimbal ou vai fazer muita câmera na mão, você necessita de leveza, você pode partir para umas baterias um pouquinho mais leves, vai ter um pouquinho menos de capacidade, vai ter que trocar de vez em quando, mas ela vai te dar mais possibilidades, mais conforto de ficar um bom tempo com a câmera na mão, cansando bem menos. Então, essas aqui são as baterias principais que a gente falou. Ah, o que a gente não mostrou também é que ela tem o trilhozinho aqui muito parecido com o da LP6. Tá? E a maior parte, como ela é uma bateria mais pesada, a maior parte dos equipamentos que trabalham com ela, como eu estava mostrando aqui agora, né? Vamos colocar essa aqui que é bem pesadona. Se eu não tivesse nenhum tipo de trava, como a maior parte dos equipamentos que trabalham com LP6 não tem uma trava específica, ela cairia muito facilmente por causa do peso. Então normalmente você pode olhar que você vai ter uma travinha, que nem essa daqui aqui em cima, você vai ter uma travinha para poder segurar a sua bateria no lugar. Tá? No caso aqui, uma demonstraçãozinha da LP6, né, que esse daqui é o Small HD 702 Bright. A gente não tem nenhum tipo de trava, a gente só chega aqui, empurra, ela conectou, na hora de tirar você só puxa para cima e solta. Que ela é uma bateria leve, não tem nenhum problema a gente não vai ter nenhum risco de ela ficar caindo sem querer, e mesmo que caia é uma bateria bem leve. Já a NPF não tem como fazer isso, ela necessita de uma trava pelo tamanho e pelo peso. E agora a gente tem também uma bateria que ela está começando a ganhar o mercado, que são as baterias da Canon. Essa daqui é a BPA30, existe um outro modelo também que é a BPA60, que ela é um pouquinho maior. Ela consiste em vários conectores aqui atrás, diferente da NPF, que ela tem esses 3 conectorzinhos. Ela tem 14,4 volts, que é equivalente a uma bateria grandona dessa daqui. E ela tem 3.100 mAh. E aqui a gente começa a entrar numa outra nomenclatura que a gente encontra em algumas baterias NPF, mas que aqui ela já começa a falar quantos watts-hora essa bateria consegue suportar. O que é isso? Isso é uma referência ao tanto de energia, não digo consumindo, mas que ela vai estar liberando, né? É o tanto de potência que ela vai estar liberando, no caso, que é medida em watts. Então, essas daqui a gente já também tem todas essas nomenclaturas de tensão, de corrente e de potência. Essa é uma bateria que está começando a ganhar o mercado. Ela é bem interessante porque ela agora está uma versão muito parecida com essa, um modelo muito parecido que é baseado nessa bateria, que agora está na Red Komodo, que é um dos últimos lançamentos da Red. Optaram por trabalhar com esse tipo de bateria da Canon e a gente vê que vários outros fabricantes estão começando a migrar para essa bateria. E o que diz que essas baterias NPF vão começar a cair em desuso nos novos equipamentos. Tem muito equipamento ainda que utiliza, então vai demorar muito ainda para ela sair do mercado, mas a tecnologia investida nessa bateria é muito superior. Essa é uma bateria com uma tecnologia bem antiga e as BPA estão começando a dominar o mercado das novas câmeras e acessórios. Essa é a bateria utilizada nessa câmera aqui. Essa aqui é uma Canon C300 Mark II. E a vantagem dela é que ela se equivale a quase uma bateria dessa daqui, grandona, mas ela é super compacta. A gente vê que a gente consegue até esconder ela dentro da câmera aqui, numa câmera de cinema. E ela tem uma autonomia nessa câmera de mais ou menos 2 horas. Então, para a gente poder fazer esse cálculo de saber quanto tempo que ela vai durar, a gente tem que saber
esse cálculo da potência dela, quanto que ela vai entregar, são 45 watts-hora. Se ela dura 2 horas, a gente já consegue até saber que ela é 45 divididos por 2, então ele vai dar 22,5 watts que essa câmera consome. Então, se ela consome 22,5 watts, com essa bateria ela tem uma autonomia de 2 horas. Quando a gente fala de cinema, a gente tem essas baterias que a gente mostrou aqui para acessórios, mas quando a gente fala de câmera, a gente fala dessas baterias, essas monstrengas aqui, essas até que são pequenas, nós temos baterias bem maiores. Essas baterias têm uma tensão de 14,4 volts e elas variam muito a sua corrente. Quanto maior a bateria, a corrente é maior também. E a capacidade dela aumenta muito em relação à BPA30. A BPA30 é uma de 45 watts-hora. Essa daqui já nos dá 90 watts-hora. Essa daqui é uma de 12 amperes de corrente, com uma tensão de 14,4 volts e uma capacidade de 90 watts-hora. Ela é uma bateria slim. Essa daqui é uma slim, no meio das nossas baterias de cinema. E ela tem um encaixe muito específico, que daqui a pouco a gente vai entrar nesse detalhe. Qual que é a vantagem de eu ter uma bateria com uma tensão de 14,4 volts? É porque com ela eu consigo alimentar ou fazer uma redução de voltagem, eu posso alimentar qualquer outro acessório que também trabalha com uma voltagem menor. Por exemplo, eu posso com ela alimentar uma A7S2, eu posso alimentar uma Pocket, eu posso alimentar uma C300 Mark II e todos os outros acessórios que eu tenho. E ela tendo 12 amperes, a gente consegue também alimentar vários acessórios ao mesmo tempo. Uma tensão de 14,4 e 12 amperes, a gente consegue alimentar link de vídeo, foco remoto, monitor e câmera e outros acessórios ao mesmo tempo. Então, uma das coisas mais importantes que você tem que ver antes de comprar uma bateria é ver o acessório que você vai usar, ou a câmera que seja, qual que é a corrente que ela necessita para poder funcionar. Por exemplo, um dos refletores que possibilitam o uso de baterias como essa, que é uma bateria V-mount, é o famoso Aputure 120D Mark II, que é um Fresnel de 180 watts, e ele necessita de, no mínimo, 9 amperes de corrente. No caso, essa bateria comportaria, porque é uma bateria de 12 amperes, mas existem baterias V-mount de até 6 amperes, que, neste caso, se você estiver utilizando por muito tempo, ou o equipamento não vai ligar, ou você pode até danificar o seu equipamento utilizando essa corrente errada. Então, o ideal é você verificar para você não ter nenhuma surpresa na hora, falar, nossa, mas meu equipamento não liga, ou está dando muito problema. Verifique sempre. E além dessa bateria, a gente tem vários outros modelos. Por exemplo, essa daqui é uma da Anton Bauer, que ela tem 10 amperes e 92 watts-hora. A gente tem uma um pouquinho maior aqui, que é essa bateria da Switch. Essa bateria tem a mesma tensão, 14,4 volts, que é o padrão de todas essas baterias. A diferença dela é que ela tem 126 watts-hora de capacidade, e a gente tem 8,8 amperes de corrente. E lembrando que todos esses equipamentos e acessórios demonstrados aqui foram oferecidos pela locadora de equipamentos Armada Filmes, que fica aqui na cidade de Curitiba. Se você necessita de qualquer tipo de equipamento, seja de iluminação, seja de câmera, lente, monitoração, foco, suporte, todas essas coisas, entre em contato com o pessoal da Armada, que você vai conseguir ser bem atendido para ter qualquer solução para os seus projetos, independente se for projetos pequenos, projetos de videomaker, até grandes projetos de cinema.